Hoje nós vamos falar sobre a remuneração do auditor fiscal da Secretaria de Fazenda do Rio Grande do Norte. Todos nós sabemos que o edital está previsto de ser divulgado, de ser publicado, agora no segundo semestre de 2025, então nada mais justo de fazer esse apanhado geral sobre a remuneração, como que é o vencimento, como se dá a progressão na carreira, adicional por tempo de serviço, produtividade e assim por diante, para que você, aprovado e aprovada nesse concurso, já saiba quanto que efetivamente você vai receber ao tomar posse e começar a trabalhar nesse cargo. Olá, concurseiros e concurseiras, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Guilherme Bittencourt, sou auditor fiscal da Receita Municipal em Niterói e tenho como missão aqui no canal te ajudar a conquistar a tão sonhada aprovação. Recentemente, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre os próximos concursos da área fiscal, que devem sair agora no segundo semestre de 2025, e esse aqui, o da Cefaz Rio Grande do Norte, está entre eles. A governadora já deu uma declaração dizendo que tem a expectativa de publicar o edital até agosto agora de 2025 e de nomear os candidatos até fevereiro de 26, Porque em março de 26 ela já vai se afastar do cargo, Pois está pensando em concorrer ao Senado nas próximas eleições. Então esse projeto aí do concurso para auditor fiscal da Fazenda do Rio Grande do Norte é um projeto muito grande, já que são 20 anos, sem ter concurso para a área. Então a governadora, acho que ela está correndo, está com vontade de aprovar esse projeto, de fazer acontecer e de nomear os candidatos para que ela aí possa seguir a sua carreira política aí com sua vontade de concorrer ao Senado. Bom, vamos lá, vamos falar efetivamente agora da remuneração para você conhecer um pouquinho mais dos detalhes a respeito de quanto efetivamente ganha esse auditor fiscal que trabalha lá na Fazenda do Rio Grande do Norte. Bom, vamos começar falando da tabela de vencimentos básicos, Eu trago aqui para você a Lei Complementar número 484 de 2013, que destaca 5 níveis relacionado aos vencimentos. Então, o nível 1, que é onde você vai começar, ele tem um valor de R$ 13.283,64 e lá no nível 5, R$ 19.405,86. Esse é o vencimento básico que inclusive vai servir de base para o cálculo, de outras parcelas que o auditor vai receber. Bom, passando um pouco mais adiante aqui, essa mesma lei, ela traz, qual que é o requisito para que você seja promovido, ou seja, que você vá avançando nesses níveis. Então eu vou ler para você aqui, ela diz o seguinte, olha só. As promoções no âmbito do grupo ocupacional fisco ocorrerão pelos critérios de merecimento e antiguidade a cada 3 anos, no mês de dezembro, alternadamente, cada certame por um dos critérios, iniciando-se no ano de 2015 pelo critério de merecimento, se no meu caso. Ou seja, o que é importante a gente saber? Que a cada 3 anos vai ter essa promoção, onde o auditor ou a auditora ele vai migrar de nível, ele vai sair do nível 1 para o nível 2, para o nível 3 e assim sucessivamente, tá? Então, assim, alternadamente entre os critérios. Então, o critério inicialmente foi o do merecimento, 3 anos depois antiguidade, depois merecimento, depois antiguidade e assim sucessivamente. Claro, o regulamento ele prevê outras condições, que você deve atender para que você consiga ser promovido, Então, assim, claro, chegando na hora lá, de repente, se você tiver interesse, você dá uma olhada na legislação para entender a fundo como que funciona na prática, mas no geral é isso, a cada 3 anos você vai avançando nesses níveis. Um ponto importante é o seguinte, olha só o que diz ali o parágrafo 11. Só concorrerão à promoção por antiguidade ou merecimento do nível 4 para o nível 5, ou seja, você só vai conseguir ingressar no último nível da carreira se você tiver mais de 20 anos de carreira no fisco estadual. Então, embora a gente tenha a previsão lá de que a cada 3 anos você vai ter as promoções por merecimento ou antiguidade de forma alternada, para você migrar da 4 para 5, você tem que ter no mínimo 20 anos de casa. Avançando um pouco mais aqui agora, vamos falar da parcela variável. Bom, essa parcela variável ela vai ser acrescida ao vencimento básico para compor também ali um dos itens da remuneração global do auditor fiscal. Então, essa parcela ela é calculada com base na UPV, que é a unidade de parcela variável. Essa UPV ela tem um valor que é determinado a cada ano e a legislação também prevê que esse valor deve ser corrigido anualmente. Então, a legislação prevê o seguinte, que para cada um dos níveis você vai receber uma determinada quantidade de UPVs a título de parcela variável. Então, vamos ver. Eu vou começar aqui eu vou começar de baixo para cima, do inciso 5 para o inciso 1, porque a gente vai falando aí no nível 1 até o nível 5. Então, olha só, o nível 1, que é quando você
que é o nível que você vai entrar quando você for aprovado ou aprovada, ele diz que você vai receber 68 inteiros e 46 centésimos de UPV. Já no nível 2, 72 inteiros e 58 centésimos de UPV. No nível 3, 77 inteiros e 34 centésimos de UPV. No nível 4, 91 inteiros e 42 centésimos de UPV. E no nível 5, 100 UPVs. Bom, vamos avançar agora aqui para a gente ver na prática qual que seria o valor dessa parcela variável a partir dessa multiplicação aí, né, daqueles valores lá indicados nos incisos 1 a 5 pela UPV. A previsão da UPV a partir aqui de 31 de julho de 2024 é de R$ 285,19. Então, o que é que você vai fazer? Você vai identificar qual nível você se encontra na carreira, vai multiplicar esse valor, esse 285,19, por aquela quantidade que está indicada lá. Então, no nível 5, você vai receber 100 vezes o valor da UPV. No nível 4, como eu falei, 91, no nível 3, 77 alguma coisa, no nível 2, 77 alguma coisa, e no nível 1, 68,46, que vai dar essa parcela aqui que a gente está vendo. Então, você vai começar com o vencimento básico, que a gente já falou lá, de R$ 13.283,64, e mais uma parcela variável de R$ 19.524,11. Importante também falar aqui que a própria legislação ela já prevê que o valor dessa UPV ele será reajustado anualmente. Então, todo ano você vai ter um acréscimo aí nesse valor que vai fazer com que a sua parcela ela também vá aumentando, evidentemente, ainda que você não avance de nível, né? Porque assim, se você, a gente viu lá atrás que tem um tempo lá para você avançar dos níveis, né? 3 anos em média. Então, assim, ainda que você não esteja avançando de nível, quando você atualiza o valor da UPV, automaticamente você tem uma parcela variável um pouco maior. Vamos seguir, adicional por tempo de serviço. Bom, o que prevê a legislação? Sobre o vencimento básico, está aqui no parágrafo 4º, de que trata o caput desse artigo, que é o artigo 12b, que foi incluído aí na Lei 6.038 de 90, ele fala que sobre o vencimento básico, de que trata esse caput desse artigo, incidirá o adicional por tempo de serviço. Quanto que é esse adicional? Esse adicional ele corresponde a 5% sobre o vencimento básico que você vai fazer jus a cada 5 anos de efetivo exercício. Então você começou hoje aqui a trabalhar, você tomou posse lá e tal, entrou lá no nível 1. Passados 5 anos, você vai fazer jus a esse adicional por tempo de serviço, que é 5% sobre o valor do vencimento básico. Qual o vencimento básico? O vencimento básico que você estiver recebendo lá quando você completar esses 5 anos. Depois que você completar mais 5 anos, você ganha mais 5%. Aí você vai calcular 10% sobre o vencimento básico que você estiver recebendo. E assim sucessivamente, né? A lei prevê que esse adicional por tempo de serviço está limitado a 35%. Então, quando você chegar lá no finalzão da carreira, você recebe no máximo 35% sobre o vencimento básico, que provavelmente, né, nesse período você já vai estar no nível 5. Então, você vai calcular os 35% sobre o vencimento básico lá do nível 5 que você estiver recebendo quando você atingir essas condições. Mais para frente aqui no vídeo eu já vou trazer também uma tabelinha um pouco mais completa, já prevendo também uma simulação aqui do adicional por tempo de serviço, mas antes disso vamos falar do adicional de periculosidade, tá? Esse adicional, a galera lá ganhou por conta de uma determinação judicial, ou seja, não está previsto ainda na legislação, e a gente também não tem certeza se você é auditor, se você é auditora fiscal que vai ser aprovado nesse concurso, já vai também receber esse adicional quando você tomar posse, tá? Tem algumas pessoas falando que sim, outras que estão ainda com um pouco na dúvida. Então, assim, o fato é que a gente não tem certeza, mas que essa determinação da Justiça estabeleceu que o adicional de periculosidade corresponde a 30% sobre o vencimento básico. Lembra que eu falei lá na frente que o vencimento básico ele vai servir de base, né, para calcular outras parcelas? Então a gente está vendo aqui, por exemplo, esse caso do adicional de periculosidade, que vai ser 30% sobre o seu vencimento básico. Então no nível 1 aqui, ele ficaria no valor de R$ 3.985,09, né? Vai avançando aqui à medida que você vai, né, passando os níveis, e no nível 5, R$ 5.821,76. Bom, finalizando, o que nós temos aqui? Olha só, esse aqui é o grande conglomerado da remuneração, tá? A gente tem um bruto inicial de carreira no valor estimado de R$ 36.792,84, considerando o vencimento básico lá do nível 1, aquela parcela variável que eu comentei com vocês, né? Que vai calcular sobre a UPV e tudo mais. O adicional de tempo de serviço você ainda não vai receber, você só vai receber a partir do momento que você completar 5 anos. A cada 5 anos você vai recebendo
5% a mais calculado sobre o vencimento básico. Então, no começo, você não tem esse adicional. E o adicional de periculosidade que eu coloquei aqui no cálculo, mas, como eu falei, a gente não tem certeza se os novatos já vão de cara receber esse valor, ou se vai ter também que ingressar na justiça para poder correr atrás e falar, olha só, eu também tenho que receber isso aqui. A galera antiga está recebendo, tem que receber também. A gente não sabe como vai funcionar na prática, mas se a gente for somar essa parcela, a gente chega nesse bruto inicial aqui de R$ 36.792,84, com uma remuneração assim altíssima, né? Não tem nem o que falar em relação a isso, que daria um líquido ali aproximado em torno de R$ 25.000, né? Que eu coloquei esse aproximadamente aqui, justamente por conta do cálculo, né? Da previdência, que a gente não sabe, tem previdência complementar, depende do seu grau de contribuição ou não, mas vai dar uma média ali de uns R$ 25.000 brutos, tá? E aqui a gente fez aqui uma simulação do avanço na carreira, né, até os 35 anos de casa, né, que seria quando você deixaria de ter o adicional por tempo de serviço calculado, você chegaria lá naqueles 35% máximo. Então, basicamente, eu separei aqui a cada 3 anos um avanço de nível e a cada 5 anos um incremento, né, no adicional de tempo de serviço, conforme aquilo que a gente já estabeleceu aqui atrás. A gente chegaria lá com base nessas projeções aqui, considerando que você vai estar sempre, né, conseguindo avançar de nível a cada 3 anos, cumprindo com todos os requisitos que a legislação estabelece, chegaria no final de carreira aqui com um valor de aproximadamente R$ 60.538,67 tá? Então, esse aqui é a visão geral, né, da remuneração do auditor fiscal da Secretaria de Fazenda do Rio Grande do Norte. Ah, Guilherme, mas de que adianta uma remuneração dessa? A gente sabe que tem um teto constitucional, na prática não recebe tudo isso. Bom, galera, assim, é verdade, tá? Existe o teto constitucional, né, que limita o servidor público de receber acima daquele valor, então muitas vezes a gente vê assim um quadro, né, de remuneração, uma expectativa de remuneração bruta final muito alta, mas que é impactada pelo teto, né, o teto constitucional. O que a gente pode falar para vocês é que a partir de 2027, com a reforma, né, tributária, o teto constitucional entre as carreiras da administração tributária, dos auditores fiscais, ele foi unificado. Então todo mundo passa a se submeter ao teto máximo, né, do serviço público, que é o subsídio dos ministros do STF. Então, claro, à medida que esse teto for aumentando, você também vai conseguindo, né, fazer jus a toda essa remuneração aqui que está prevista para a carreira. Então, galera, basicamente é isso, um vídeo rápido aqui para mostrar para vocês a remuneração dessa carreira, uma remuneração e uma estrutura aqui muito interessante, tá certo? Não deixe de acompanhar o canal, de seguir, de deixar o seu like, né, de ativar o sininho das notificações, porque eu vou estar trazendo sempre novidades a respeito do concurso público, falando um pouco também sobre a área fiscal, que é uma área que eu conheço muito, que eu me dediquei muito na minha época de estudante, né? Então, assim, a gente sabe que esse segundo semestre está com muita possibilidade de edital, vou trazer todas as informações. Quando esse edital aqui for publicado do Rio Grande do Norte, a gente vai fazer uma análise do edital, vai trazer algumas dicas aqui de planejamento, de organização, para ajudar vocês, né, nessa preparação rumo à aprovação para se tornar, né, também auditor fiscal, também auditora fiscal, né, colegas meus de trabalho. Então, se você ficou com alguma dúvida, se tem algum comentário, se ficou faltando alguma informação, escreve aqui embaixo, manda uma mensagem para mim que eu vou ter o maior prazer de te responder. É isso, foco nos estudos, continua aí firme e forte, esse edital deve estar saindo, se porventura você não for fazer esse concurso, tem outros editais aí mais para frente para serem publicados, tem várias oportunidades, a área fiscal é muito dinâmica, não deixa a peteca cair que logo, logo vai chegar a sua hora. Valeu, é isso, galera, bons estudos e até a próxima.